Lição 3 do livro: cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos, enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos. Ele fala o seguinte: o pobre, ele tem a renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda, ele tem despesas e acabou. E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é 0 ativos e ainda começa a ter passivo com dívida. Aí ele fala da classe média. Ele fala que a classe média tem lá a sua renda, que é maior do que as despesas. Então, geralmente, o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem. Eles querem o carro, aí se eles compram um carro, eles querem um carro mais caro. E ele tem uma frase boa aqui sobre isso, ó. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita para outras pessoas. Então, compra o carro para impressionar o amiguinho. Não, né? e além disso, ele também fala o seguinte, que cuidar do seu negócio aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é, a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos. Esse é o negócio de toda pessoa. Muito bom isso. Ele fala que a classe média, quando sobra dinheiro, compra um passivo. E aí esse passivo vai tirar mais dinheiro do bolso deles. Então o fluxo deles é renda, compra um passivo, o passivo aumenta a despesa, daqui a pouco as despesas estão tão grandes que quando a renda baixa o cara entra em dívida, não constrói patrimônio. Eu acho que o principal insight que eu tive desse livro é entender que patrimônio pode ser ativo ou passivo. O Primo até postou esses dias, que alguém perguntou sobre ter carro ou sobre ter casa. É o mesmo item, né? É o mesmo patrimônio, porque estão tá sob sua jurisdição, digamos assim, mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir. Você pode usar o imóvel para alugar ou para usar. Então, o principal ensinamento que eu tive com esse livro foi entender que patrimônio, ele pode ser ativo ou passivo, né? Não, e tem uma coisa muito interessante disso também. Quando eles perguntaram pro pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou: ricos compram ativos, pobres de classe média compram passivos. Achando que são ativos. Achando que são ativos. O que é um ativo? Ele falou, ativo é o que bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou, é isso. E as crianças falaram pra ele, ele falou, caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou, porque elas confundem as coisas. E o rico é o quê? Ele nem bota mais fluxo de trabalho, ele bota só, tem um monte de ativo, até tem passivo, mas tem um monte de ativos, os ativos geram renda e com essa renda você paga as despesas. Ele fala que é isso. Mas tem uma sacada, talvez até mais complexa, que é o seguinte: às vezes, a diferença entre um passivo e um ativo é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, você financia ou você paga alguma coisa, você tem um custo. Então, na lógica, é um passivo. Mas, dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Né? Então, assim, uma conta que eu vejo as pessoas fazendo lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity de um patrimônio, né? de um ativo imobiliário. Porque a fórmula de um patrimônio, do ROI, aliás, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Então, se você tem um imóvel e você comprou um imóvel de 1 milhão, mas você já quitou uma parte e você deve, por exemplo, 800 mil, você tem um patrimônio líquido de 200 mil reais. Então você vai pegar o seu lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor, muitas vezes, vai te dar um ROI que você não encontra em nenhum outro investimento. Sim. Até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande, o seu ROI diminui, e aí o que você tem que fazer para manter um ROI alto? Abrir um outro financiamento imobiliário. Então existe um sweet spot aqui, onde isso daqui deixa de ser um passivo e vira um ativo. Então, cara, é por isso que eu tô falando que às vezes a diferença entre o negócio e o passivo e ativo é só você saber o que você tá fazendo, cara. Ele fala que o que são ativos na opinião dele. Ele faz uma listinha ali do que são ativos. Coloca ações, coloca imóveis e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí não é negócio, é uma profissão. Então isso do Uber é, por exemplo, você comprar carros. O que inicialmente a visão poderia ser, embora contábil, né, na visão contábil seja um ativo imobilizado por uma empresa, na visão dele aqui, ó, o seu carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa. Seria a visão dele. Ele fala, essa parte de ativos, eu acho interessante ele falar que quando você troca a sua grana por pessoas que estão trabalhando por você, você consegue de fato fazer sua grana trabalhar 24 horas por dia. Porque o Primo, por exemplo, investe em BDRs. Eu investo em BDR pra cacete, já cheguei meio a meio em BDR. Então, tem gente que prefere investir lá fora, tipo o Perini, compra stocks. Então, perceba que enquanto você tá dormindo, as pessoas estão trabalhando para você, isso é maravilhoso, né? É verdade, é verdade. Eu acho que talvez se eu fosse atualizar o conceito do livro, seria você buscar ativos,
convexos. É a única coisa que eu adicionaria. Porque assim, eu acho que o jogo, o segredo... Explica pra gente eu o ia que seria perguntar. a convexidade, Thiago, por favor. É porque o segredo do dinheiro, pra mim, é só um. É você dominar o tempo. E quando você entende que o tempo ele é a chave, quando você entende que o tempo ele é uma medida, uma métrica talvez até melhor do que o dinheiro, né? Uma vez que, por mais que a gente tenha mudado ao longo da nossa história várias métricas, né, de se mensurar a riqueza, já foi soja, já foi sal, já foi sei lá o quê, o tempo sempre foi uma métrica que até hoje continua e ele é tão escasso como nunca, né? Mas a gente tem um limite, a gente tem 24 horas por dia, então isso é um grande problema. Por isso que eu não acho que a gente tem que buscar só ativos, temos que buscar ativos que eles possam romper a barreira do tempo. Ou seja, que eles possam trabalhar mais do que 24 horas por dia pra gente. E a gente só encontra isso em ativos convexos, né? Então, por exemplo, se eu vou num primeiro encontro, pode acontecer muita coisa. Sim. Pode não acontecer nada, ou você pode conhecer a mulher da sua vida. Sim. Né? Então, assim, isso é um momento convexo na sua vida. Então, quando você compra uma ação, cara, isso é convexo. Né? Você pode ter um investimento que vai se multiplicar infinitamente. Né? Agora, Você quando tem uma simetria convidativa, né? Exato. Não existe preço negativo, mas você pode multiplicar a sua grana. Exatamente. Eu acho que assim, quanto mais convexo dependendo do time, por exemplo, você pega um mercado numa crise muito grande, o mercado em si ele é convexo. Mas quando você tem uma crise muito grande, você tem uma assimetria muito mais forte do que você tinha antes. Mas a convexidade continua. Eu discordei do fato dele achar que todo mundo tem o perfil para ser empreendedor. E eu sou empreendedor e eu vejo o meu pai tendo uma vida muito mais feliz Mas que você eu. achou que ele falou isso? Cara, ele vai dando vários hints ali durante o livro. Só falando, você tipo, entender, o pai rico é o empreendedor. Mas, por exemplo, eu identifiquei o seu pai muito com a história aqui do livro pelo seguinte. Por que eu acho que ele não falou isso, pelo menos nessa parte aqui? Pelo seguinte, ele até dá um exemplo interessante no começo. Ele começa esse capítulo falando do Ray Kroc, que foi o cara que fez o McDonald's ficar gigantesco, né? Virar a potência que é. Tem o filme Fome de Poder, que muito tem a ver bom. com terrenos, né? E Exatamente. não com o lanche em si. Divide opiniões do filme, porque ele foi bem filha da puta com os irmãos, só que os caras ficaram ricos também por conta dele. Seria uma lanchonete pequenininha se não fosse o Ray Kroc. E ele foi dar uma palestra num MBA, na Universidade do Texas, falando de negócios. E depois ele foi para um happy hour com o pessoal. O pessoal começou a conversar com ele e ele falou, qual é o meu negócio? Perguntou pros alunos. Aí todo mundo riu pensando, é óbvio, né? É um McDonald's, o seu negócio é hambúrguer. Daí ele falou, não, meu negócio não é hambúrguer. O meu negócio de verdade é imobiliário, como o Pete falou. Porque eles compram os terrenos, colocam as lojas lá e o franqueado paga o aluguel pro McDonald's. E o McDonald's, na época que o livro foi lançado, e possivelmente até hoje, ele se tornou o dono do maior patrimônio imobiliário do mundo. Ele tinha mais patrimônio imobiliário do que a Igreja Católica, que tem uma igreja em cada canto. E são os melhores locais, né? Tá sempre, tá na Broadway, tá, sei lá, em qualquer lugar Você que vai você na olhar. Times Square, tem o que lá? Em frente à escada. Aquela Red Stairs lá, tem lá um McDonald's. Tinha, não então sei ele se falou tem. que isso é um negócio. Ele fala, cuidar do seu negócio não é abrir um negócio. Ele só diz, você é um chefe de cozinha, isso é sua profissão. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Você é um professor, isso é a sua profissão, não é o seu negócio. Qual o seu negócio? Adquirir ativos. Então ele fala, você não tem que abrir uma empresa para isso. Agora você tem que ter noção de que o seu negócio é adquirir tantos ativos que um dia você possa viver da renda gerada por esses ativos. E aí ele fala, inclusive... que você seja CLT. E ele fala que nessa hora que você tem muita renda vindo desses ativos, aí sim você pode começar a comprar passivos. Quando essa renda é capaz de comprar passivos.